uma leitura aqui concernente à contribuição no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, no versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. É uma palavra que Jesus, falando para os seus discípulos a respeito da avareza. Tem outro versículo, está ali em Deuteronômio, no capítulo de número 15, versículo 10, que diz assim: livremente lhes darás, e que o teu coração não seja maligno. Quando lhes deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, em tudo o que puseres a tua mão. Porque a tendência do ser humano é ser avarento. E Jesus, recomendando a respeito da avareza, ele diz: guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então nós sabemos, irmãos, que quando nós chegamos no final do mês, que recebemos o nosso salário, quando nós contribuímos, ou trazemos o nosso dízimo para a casa do Senhor, nós estamos sendo agradecidos a Deus, porque é Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá o trabalho, e quando nós chegamos e trazemos o nosso dízimo, nós estamos sendo agradecidos. E quando deixamos de dizimar na casa do Senhor, significa ingratidão, significa não reconhecer que Deus que nos dá saúde, que Deus que nos dá o serviço, e Deus é que edifica a nossa vida. O salmista, no Salmo de número 127, ele reconhece e disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, comer o pão de dores que penosamente granjeaste. Então, se Deus não nos der saúde, se Deus não nos guardar, durante o mês, se Deus não abrir as portas, nós não temos como dizimar. Então, quando nós alcançamos tudo isso de Deus, nós temos que ser agradecidos. E nós observamos que aconteceu uma época, na época de Neemias, que o povo deixou de dizimar. E diz aqui a palavra de Deus: então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa do Senhor? Deixar de dizimar significa desamparar a obra de Deus. Deixar de dizimar significa não estar nem aí para a obra do Senhor. Mas o Senhor Jesus nos recomenda: guardai, pois, da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem, sim, consiste em nós sermos agradecidos, nós ajudarmos na obra do Senhor, porque a obra do Senhor precisa. Na época que Neemias, o povo deixou de dizimar, os levitas, os cantores, começaram a passar necessidades. E diz aqui a palavra de Deus que cada um foi para a sua própria casa e deixou a casa do Senhor. Os cantores deixaram a casa do Senhor, deixaram de louvar o nome do Senhor. Os levitas deixaram de ministrar, deixaram de oferecer incenso, porque estavam padecendo necessidade. Por que essa necessidade? Porque o povo não dizimava. E não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. Quando deixamos de dizimar, a obra do Senhor vai passar necessidade e dificuldade. Mas Deus, irmão, nesta noite Ele conta conosco para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, irmão, não é tão somente por fé, mas a Bíblia diz que a fé sem a obra é morta. Quer dizer, tem que ter a fé e tem que ter a obra em contribuir na casa do Senhor. A contribuição hoje será para a obra missionária, a obra missionária carente. E eu quero dizer aos amados irmãos que tudo que nós fizermos na obra do Senhor ainda é pouco. Diz a palavra de Deus que Jesus percorria toda a cidade povoada
ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de enfermidades e moléstias entre o povo. Ele olhando para aquela multidão desgarrada, como ovelha que não tem pastor, e ele voltou para os seus discípulos e disse: realmente a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda ceifeiro para a sua seara. Mesmo que nós dizimamos, mesmo que todos nós dizimamos e ofertamos para a obra missionária, ainda é pouco. Sempre a obra do Senhor é a mais. Então que os irmãos não deixem de dizimar e nosso coração venha a ser agradecido ao Senhor. Que Deus continue abençoando. Convido a Amada, se coloque em pé. Nós vamos orar.